Bom, pessoal, gostaria só de complementar um pouquinho, né, aquele vídeo que a gente falou aí sobre a sobrecarga, que é o seguinte, né, se a gente voltar aqui na nossa classe pessoa, a gente tem agora 3 construtores aqui, né, que possibilitam a criação da pessoa, e a gente tem aqui uma certa duplicidade de código, tá certo? Olha só. Tanto nesse método aqui a gente tem um dis.cpf recebe CPF, aqui também a gente tem a mesma coisa, aqui também a gente tem a mesma coisa, né? E aí percebam o seguinte, né? A gente está fazendo aqui uma certa, digamos assim, duplicidade de código. O código é muito simples, é só uma atribuição de um valor, né? Mas a gente poderia ter aqui, por exemplo, ó, um método private aqui, void valida parâmetros. E esse método aqui, né, poderia estar aqui cheio de condição aqui para uma pessoa ser construída ou não, né? E aí o seguinte, né, toda vez que eu construir a pessoa, né, eu teria que chegar aqui, ó, valida parâmetros, né? Então assim, a gente pode aí incrementar aí um pouco mais, né, esse tipo de coisa, né? Então teria o valida parâmetro aqui, né? Aqui também a construção teria valida parâmetro aqui, teria valida parâmetro aqui. Então assim, teria uma certa redundância ali de informações, tá? Olha só, então vamos pôr aqui um system out validando, né? Validando informações da pessoa, beleza? Então todo lugar aqui teria que validar isso aqui, perfeito? Olha só, o que a gente poderia fazer aqui para evitar, né, essa duplicidade aqui, né? Então a gente poderia evitar essas duas linhas de código aqui sendo passadas toda hora, né? Bom, o que a gente podia fazer? A gente pode pegar e fazer o seguinte, ó, this, né? Quem que é o this? Né? É o próprio objeto, né? Como que eu invoco o construtor do próprio objeto? This. Né? E eu só consigo fazer isso aqui, né, passando aqui o CPF do cara. Né? Então, eu estou evitando, né, eu estou delegando aqui para esse método aqui de cima, né, eu tenho que escrever, né, eu tenho que chamar o construtor, sempre tem que ser a primeira coisa, né, então, passar aqui. Então, eu passei aqui porque o construtor tem que ser a primeira coisa a ser chamada, né? Eu estava escrevendo na tela aí a mensagem antes de chamar o construtor, né? Então, passei o this, o que ele recebe? O CPF. E aí eu estou passando lá, tá certo? Ó, então aqui eu evitei, por exemplo, né, de ter aquelas duas linhas de código. Lembrando que aqui são duas, mas poderia ser dezenas, centenas de linhas aí, tá certo? Né, a validação aqui poderia ser um negócio gigante, né? E aí eu garantindo aqui que toda vez que eu chamo o construtor, né, eu estou sempre validando aquele CPF, né? Aqui a mesma coisa, né? Então eu poderia tirar esse método aqui, poderia tirar esse cara aqui e poderia escrever aqui o this, passando aqui o CPF, né? Vamos ver se ele vai deixar aqui dar um CPF string.velof, vamos ver aqui, .velof, passando aqui o CPF, vamos ver se ele deixou, beleza. Então, mesma coisa aqui, perfeito? Então, a gente está evitando aí a duplicidade. Então aqui dentro, né, da própria classe a gente pode invocar outros métodos da classe, né? E esses métodos também podem ser, por exemplo, o construtor da própria classe. Como que eu invoco isso? Usando a palavrinha this que a gente está usando desde lá do início do curso, né? Só que lembrando que quando a gente está trabalhando com construtor, a gente sempre tem que ser a primeira coisa que a gente vai fazer na chamada daquele método ali, tá certo? Bom, então espero ter ficado claro aí. E aí no próximo vídeo, então, a gente começa a falar aí sobre a escrita, tá certo? Um abraço, até mais, tchau, tchau.